Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Padre Fábio, eu prefiro não me identificar. O ambiente no qual trabalho há muita fofoca e inveja. Padre Fábio, como lidar com essa situação? Muito obrigado. Essa questão da inveja, da fofoca, esse é mais antigo do que o mundo, né? Eu recebi essa semana, por um motivo muito especial, de um amigo meu, e o Murilo foi caluniado de uma coisa terrível. Em cidade pequena, você sabe como isso repercute, né? E eu vi o sofrimento do Murilo na semana passada, quando eu rapidamente passei por lá, e fui e me encontrei com ele e a Adriana, que é a esposa dele. O Murilo tem uma família linda, que tem problemas como todos nós, mas eles são muito unidos, é muito bonito estar entre eles. E o Murilo foi acusado de uma coisa terrível, e a acusação, o boato nasceu justamente que a esposa dele havia pego o Murilo com uma outra pessoa. E o bonito foi ouvir da própria pessoa que estava, né, que teria sido a testemunha da traição, dizer, sorrindo, né, padre, falar esse absurdo do meu marido, da própria Adriana. Ninguém merece ser caluniado. Ninguém merece ser alvo da nossa inveja. Você que é invejoso e que tem essa tendência de destruir os outros, pense nisso. Para quê? O que você ganha com isso? Satisfação de saber que o outro está destruído? Isso não melhora em nada o que você é. Ao invés de querer destruir o outro, queira construir a você mesmo. Eu não sei se tem uma coisa que nessa vida possa gerar mais inferno. Eu não sei. É tão triste, minha gente, nós pensarmos que uma palavra torta, descomprometida com a verdade, pode provocar a infelicidade do outro, tirar o sono. É tão triste isso, não é verdade? É tão triste isso. Quando você é acusado, quando a pessoa viu um detalhe da sua vida, ela achou que viu tudo e já saiu dizendo. Ela viu um detalhe da sua história e ela já saiu dizendo para todo mundo que ela te conhece, que ela viu, que você fez aquilo. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas vivem o martírio da fofoca porque a gente criou a história? Quantas pessoas vivem noites e noites sem dormir, angustiadas com as mentiras que inventam, com as ameaças que criam, porque a gente criou tempo para isso. Às vezes nós tiramos um tempo da nossa vida para a gente sentar na frente do computador e escrever um e-mail desaforado. Para quê? Para machucar, para magoar uma pessoa que você nem conhece, para acusar de uma realidade que você nem sabe. Agora, quantas vezes você sofreu na sua carne a inveja dos outros? A palavra desaforada, a palavra descompromissada com a verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas preciosas sendo destruídas? E isso é força do maligno. Quantas pessoas não conseguiram sobreviver porque foram vítimas de calúnias, foram vítimas de inveja? E às vezes, gente, o sentimento que cria na pessoa é de tanta solidão que ela cai na vida mesmo. O Padre Joãozinho deu um exemplo bonito para mim essa semana numa conversa, né? De uma situação que eu tinha vivido, de um mal entendido que havia e injustamente eu havia sido colocado como se eu tivesse errado na situação, numa diocese, num evento que teve. E aí, eu falei, mas aí depois que consertou, padre, não adiantou. Ele falou assim, depois que a gente estoura o travesseiro de pena, a gente nunca mais reúne as penas que a gente esparramou. É como você subir num alto monte, você pegar um travesseiro de pena e você arrebentá-lo, e o vento leva. Fofoca é isso. Nós nunca mais seremos capazes de reparar os estragos que uma fofoca faz na vida de uma pessoa. Porque depois que o boato esparrama, gente, é igualzinho pluma que você não tem mais condições de recolher. E às vezes nós ferimos a integridade de pessoas que levaram anos e anos e anos com honestidade, com retidão de caráter para construir, e depois uma noticiazinha boba, infeliz, mentirosa, fofoqueira é capaz de julgar essa pessoa na lama. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente?
Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais, é mentira. Lá no fundo, no fundo, no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar, que vai incapacitar. O mais bonito, sabe, é que naquela história toda, quando Petrópolis borbulhava com a fofoca e com o absurdo que estavam dizendo do Murilo, o Verusca, um cabeleireiro famoso lá em Petrópolis, foi a pessoa que teve coragem de sair lá do salão dele, entrar na sala do meu amigo e dizer para ele: Murilo, olhando nos olhos, estão dizendo isso, isso e isso de você, e eu não acho justo. Verusca, naquele gesto de solidariedade cristão, demonstrando uma hombridade rara nos dias de hoje, quebrou o poder da fofoca. Sabe quando a gente quebra o poder da fofoca? Como ele fez. Dentro do meu salão não se fala absolutamente nada sobre o assunto. Nós não temos o direito de fazer nas nossas infelicidades, nas nossas frustrações, as nossas armas para destruir as pessoas que não são como nós. O ódio é tão nocivo para nós e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? Tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Na verdade, toda vez que uma pessoa se encoraja para contar uma fofoca para a gente, ela já está considerando que a gente é qualquer coisa, que a gente aceita qualquer conversinha. Faça isso. Tenha a oportunidade de amanhã viver os 3 filtros que Aristóteles propôs ao amigo dele. Quando alguém for lhe contar uma fofoca, pergunte: é verdade o que você vai me dizer? É bom o que você vai me contar? É útil para a minha vida? Se depois dos 3 filtros você chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir, continue no seu silêncio. Porque às vezes, sobre os outros, a melhor notícia que nós podemos dar é o nosso silêncio respeitoso. É assim que a gente quebra o poder da fofoca. Quando você começa a estabelecer os 3 filtros para poder ouvir o que as pessoas têm a lhe dizer. Todos os discursos grosseiros que chegaram até mim através de e-mails anônimos ou e-mails assinados são pessoas que se colocam no muro e que se sentem melhores do que a gente. Agora eu fico pensando, será que a minha inveja, o sentimento mais mesquinho que nós podemos ter na vida é inveja? Não há nada mais destruidor, minha gente, dentro da gente do que quando você inveja o outro. Quando você quer ser o outro. Quem inveja é isso. Você não suporta o sucesso do outro. Você não suporta a capacidade do outro. Aí você faz de tudo para destruir o outro, porque você tem essa ilusão que destruindo o outro, você resolve a sua inferioridade. Só que isso resolve até o momento que você encontra um outro que é melhor que você. Resolve até o momento em que você descobre que tem uma outra pessoa que tem uma competência melhor do que a sua. Aí você vai para destruir o outro também. Está vendo como a inveja é diabólica? Então, para nós, isso para mim, para você, toda vez que nós escutarmos uma história como essa, paralisa o poder. Não permita que o diabo continue mentindo através da sua boca. Na maioria das fofocas, quem inspira isso no coração de quem vai contar, quem vai inventar a história, não é outra pessoa senão o diabo. E nós legalizamos a presença dele na vida cada vez que nós somos parceiros dele. Eu escuto, passo para frente. Ainda rio, como se eu tivesse absoluta certeza do que eu estou dizendo. Não é verdade, não é bom e não é útil, então eu não quero saber. Me privem. Me privem porque meu ouvido não é lixo. E o pior, sabe o que é?
é que às vezes essas pessoas que são vítimas da fofoca nunca mais vão se recuperar na vida. Muita gente vai morrer antes da hora. Muita gente vai adoecer por causa de nós. Toda vez que nós optamos pela palavra maldita, toda vez que nós optamos pelo e-mail descompromissado com a verdade, a gente causa isso. A gente causa esse estrago. Eu não creio que isso seja o que Deus quer de nós. Onde é que está o espírito cristão? Se a gente se sente motivado a destruir o outro porque a gente não suporta que o outro seja melhor do que nós, pelo amor de Deus, isso é diabólico. E nós fazemos isso em nome de Deus. E nós fazemos isso com cara de santo ainda. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, como eu falava no início aqui do programa, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar. Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. Se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Ele me dê um espírito de mansidão. Às vezes a gente perde a paciência, mas eu posso, do fundo do meu coração, eu posso abrir a minha caixa de e-mails e posso deixar você ver todos os e-mails. Eu não tenho lembrança de, em algum momento da minha vida, ter perdido o meu tempo para escrever um e-mail para atacar alguém, para falar mal de alguém. Sabe por quê? Eu não quero essa condenação para mim. Não queira para você também, não. Há tanta coisa bonita para você mandar. Se você não pode contribuir com o outro, saia, fique de fora. Se você não tem alguma coisa para agregar, fique de fora. É melhor a gente ficar fora do que entrar no círculo e estar condenado. Muitas vezes, por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimismamento, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. Outro dia o Dom Carmo falou, meu bispo, ele disse uma coisa bonita lá na nossa transmissão da Canção Nova em Taubaté. Ele perguntou assim: todos os dias nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor ganha comigo? Bonito isso, né? O que Deus está ganhando com você? O que Deus está ganhando comigo? O que Deus está ganhando com você? E se tem uma coisa que precisa ficar diferente dentro de nós, é a nossa tolerância com as pessoas. A nossa capacidade de lidar com as diferenças, sem a gente precisar julgar as pessoas fora. Ninguém merece ser julgado fora. Você acha que o diabo está satisfeito com a evangelização que a Canção Nova realiza? Você acha que as forças diabólicas, e aí eu digo, tudo o que é estrutura diabólica no mundo de hoje, está satisfeito em nós pregarmos contra o álcool aqui dentro? Não está. Você acha que as estruturas pecaminosas que geram o pecado no mundo, por causa de poder econômico, poder político, você acha que elas estão satisfeitas com quem está fazendo bem? Defendo também os pastores evangélicos, que são inúmeros, que fazem um trabalho maravilhoso nesse país, homens de reflexão, homens de índole, que são julgados todos na mesma lata de lixo, como se o discurso deles fosse alienatório, uma palhaçada, tudo isso que se realiza. Quantas vezes os homens e mulheres da religião são banalizados, porque os ateus de plantão, os idiotas de plantão, os fofoqueiros de plantão, resolvem contar mentiras a respeito dessas pessoas. E nós estamos lá, assistindo tudo e às vezes contribuindo com a nossa palavra. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar
do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia, e se a gente tem, e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, que ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós, que vão dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora, a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão, nossa, eu quase morri de ódio hoje, quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente, isso não é uma metáfora não. Ah, mas ele tem defeito, mas todo mundo tem. E muitas vezes não é o outro que tem que mudar, não. Sou eu que tenho que articular melhor o meu jeito de ser gente, porque senão eu vou começar a criar histórias e histórias e histórias dos outros, sem ter um mínimo de fundamentação. Isso é pecado, isso é grave. Ah, você ficou sabendo? Fazendo isso, né? Sem passar pelo terceiro filtro, uma notícia nascida, minha gente, me desculpe, da cabeça certamente de uma pessoa infeliz, frustrada, que não consegue conviver com o sucesso do outro, que não consegue suportar a realização e a felicidade alheia, que geralmente o fofoqueiro é assim. O ciúme, a fofoca, ela só nasce de gente que não é capaz de ser feliz, e porque não é capaz de ser feliz, não suporta a felicidade daquele que é. Pelo amor de Deus, minha gente, isso não é cristão. Se eu tenho alguma coisa a discordar de alguém, que eu saiba discutir o que eu discordo, mas as ideias das pessoas. É interessante isso, né? Há um escritor que fala que as pessoas inteligentes, elas discutem ideias. As pessoas ignorantes discutem as pessoas. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo falando das pessoas? É tão injusto isso, dizer que uma pessoa não presta. Eu nem sei. Eu não choro com ela, eu não rio com ela, eu não passo os meus dias do lado dela. Que direito eu tenho de chegar e de dizer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Seu ouvido não é lixo para você ficar ouvindo qualquer coisa. Seu ouvido não é um território baldio para o outro vir julgar o lixo dele. E fofoca, minha gente, com todo respeito, é lixo. Vira e mexe, vem me dizer: ficou sabendo do padre? Não estou sabendo de nada, mesmo que eu saiba. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de multiplicar a maldade. Porque é impressionante, minha gente, como o ódio é essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar. Não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. Eu tenho todo o direito de não concordar com o conteúdo de muito pregador, mas eu não tenho o direito de colocar a índole daquele pregador no discurso. Não tenho. Falar o que eu não sei. Eu posso até dizer, olha, aquela pregação é frágil, aquela pessoa precisa estudar um pouco mais, aquela pessoa precisa trabalhar um pouquinho mais na qualidade do conteúdo da evangelização dela. Isso eu tenho o direito de falar para ela, falar para as pessoas interessadas, para que aquilo possa chegar. Agora, eu não tenho o direito de ficar falando dela sem conhecê-la. Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo, quando eu vejo um padre competente, qual que é o primeiro sentimento que me vem? A gente precisa ser honesto. Pode ser que o primeiro sentimento que nos ocorra é de inveja. Eu queria ser como aquele padre é, só que eu não tenho as mesmas competências que ele. Aí eu falo mal dele. Aí eu falo que ele não presta, que esse jeito não está certo, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, eu começo a elencar uma série de coisas que eu preciso justificar a minha inveja. Então eu começo a criar um grupo também para ser contra ele. Quantas vezes na vida nós já descobrimos, já vivemos isso?
Quantos amigos meus padres que eu já vi massacrados dentro das suas congregações por causa da inveja dos outros. Ô minha gente, às vezes nós não temos o poder de mudar muita coisa, mas eu tenho o destino de mudar o meu amigo Murilo que está do meu lado e dizer que toda vez que nós tomamos as dores de um amigo e fazemos assim como o Verusca fez, parar o poder da fofoca e dizer: aqui no meu salão não se fala disso. Se você também, aqui na minha casa não se fala disso. Aqui no meu local de trabalho não se fala mal dos outros. Porque nós estamos comprometidos com a bondade. Pode até que ele tenha feito alguma coisa errada, pode até que o padre tenha errado, pode até que a freira tenha errado, mas eu não serei um veículo de transmissão. E sobretudo quando sabe que é uma mentira. Aí sim que nós temos que armar a nossa casa, fazer um cerco de Jericó, começar a rezar para que esse poder dessas estruturas diabólicas venham por terra. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, e que Deus nos conduza na mudança deste mundo. Que toda vez que a gente estiver diante de um fato que nós pudermos mudar, que a gente siga o exemplo do Verusca, que nós possamos encontrar neste homem um ensinamento. Ele aprendeu de Jesus certamente, e nós podemos aprender de Jesus e aplicar tudo isso também do mesmo jeito que ele aplicou na nossa vida, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.